Ei, você se lembra aqui que você comeu no almoço há 2 dias atrás? Ontem de ontem? Não? Eu particularmente também não lembro não. E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a gente fica querendo saber respostas, entender a fase que a gente está passando, né, na nossa vida. E aí, meditando na palavra, eu me vem Jó capítulo 38, um diálogo de Deus com Jó. E era mais ou menos para responder alguns questionamentos, né, que Jó tinha feito. E lá no versículo 4, Deus vai falar assim para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? No versículo 21 ele vai falar assim: talvez você saiba, porque você já tinha nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então esses versículos podem às vezes dar uma estranheza, uma bugada na mente, né? Deus respondendo isso para Jó, não, então Deus está sendo irônico, né? Deve ser. Só que não. Jó capítulo 8, versículo 9 vai falar também: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, você já vai entender por que eu fiz essa pergunta aqui, que você almoçou ontem de ontem. Porque a gente costuma esquecer as coisas muito rápido, muito fácil. A gente não lembra nem o que a gente almoçou há 2 dias atrás. Quanto mais coisas mais antigas ainda, né, da compreensão do mundo espiritual, dos céus, enfim. E aí Deus meio que vai desse diálogo com Jó, né? E aí, você lembra onde você estava quando eu estava fundando a terra? Quando os anjos estavam cantando e se alegrando? Onde você estava? Você já era nascido, Deus fala. Quando eu estava colocando as bases da terra, não sei o que. E sobre isso também, que a gente provavelmente não se lembra, é do cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Cordeiro do qual João Batista testificou, falando assim, clamando, dizendo, lá em João 1,15: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E versículo 36 do capítulo 1 de João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus que o apóstolo João, lá em Apocalipse 13:8, vai falar que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E que 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 25, vai falar: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E, por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E sobre essa questão também desse assunto, das vezes da gente não se lembrar das coisas, Salmo 139:16 vai falar assim: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, lá em Apocalipse fala também que em breve vai haver um julgamento, da qual todos, grandes e pequenos, todos, vão estar diante de um trono, e vão se abrir alguns livros. E dentre esses livros, é esse livro que está falado em Salmo 139:16, da qual ele registrou todos os nossos dias. E junto com esse livro, vai abrir também o livro do nosso DNA, que é onde estará registrado todas as nossas obras da nossa vida, tudo que a gente fez em vida. E diante desse julgamento vai ser comparado aquilo que ele havia te mandado e prefixado antes da fundação do mundo, registrado nesse livro aqui de
Salmo 139:16, com o que você evidentemente vai ter feito em vida. E vai ser comparado se você foi obediente e cumpriu a boa, perfeita vontade de Deus para você, ou se você foi rebelde e não quis buscar, nem saber, nem cumprir a palavra que Ele havia mandado você cumprir. Então, e como que a gente vai saber o que Deus escreveu para a nossa história, o que Ele quer da gente, que a gente cumpra? Então essa resposta está lá em Jeremias 33, versículo 3, que ele fala: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e ocultas, que você não conhece. Então, para conhecer isso que a gente não se lembra, não sabe, basta clamar a Ele. Ele nos deu o Espírito dele, porque a nossa mente mesmo, o nosso corpo não se lembra. Mas o Espírito Santo tem essa capacidade de lembrar o nosso espírito da vontade dele, para que a gente possa obedecer. Só isso mesmo. Deus abençoe.